Olá, então vamos começar a nossa segunda aula do Prolímpico, né? Sobre problemas olímpicos de teoria dos números, envolvendo ordens de inteiros módulo N. Essa é uma continuação da aula sobre problemas olímpicos de teoria dos números envolvendo congruências. Então, tem essa noção de ordens de inteiros módulo N, como a gente vai ver, vai ser útil para resolver uma boa quantidade de problemas olímpicos. E como na aula anterior, nós vamos começar com uma lista de problemas, né? Depois a gente desenvolve um pouquinho de teoria, a gente prova alguns fatos e finalmente a gente resolve os problemas que a gente anunciou no início, né? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa lista de problemas. Eu queria discutir então esses quatro problemas com vocês. O primeiro é um problema bastante clássico de provar que existem infinitos números primos da forma 4k mais 1, quer dizer, infinitos primos congruentes a 1 módulo 4, né? O segundo problema é provar que existe um n natural, então que se você olha para a potência de 2, 2 elevado a n, né? Ela termina com 2025 dígitos, todos um ou 2, quer dizer, todos pertencentes ao conjunto 1, 2. Então termina com, não sei, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, sei lá. Mas com alguma sequência de dígitos só podem ser um ou 2, né? O problema 3 pede para provar desculpa, pede para determinar todos os inteiros positivos n, tais que 2 elevado a n mais 1 é divisível por n ao quadrado, quer dizer, 2 elevado a n mais 1 sobre n ao quadrado é inteiro, né? E o problema 4 pede para provar que para todo primo P existe um primo Q, tal que P não é uma potência pésima módulo Q, ou seja, tal que n elevado a P menos P nunca é divisível por Q, para nenhum inteiro positivo n, né? Os dois últimos problemas dessa lista caíram em Olimpíadas Internacionais de Matemática. O problema 3 é da IMO de 1990, foi o problema 3 da IMO de 1990, que por acaso foi uma Olimpíada que eu fiz, quer dizer, eu participei como aluno, né? E o problema 4 foi o problema 6 da IMO de 2003, né? Muito bem, então vamos agora, né, desenvolver um pouquinho de teoria e finalmente a gente vai usar a teoria que a gente desenvolveu para resolver esses problemas. Bom, então vamos começar com a definição de ordem, né, de um inteiro módulo n, ou de uma classe de congruência inversível módulo n, né? Então, você tem um A, é um inteiro primo com n, a classe do A módulo n vai ser inversível, né? Isso é uma equivalência, né? Se somente se. E nesse caso, a gente define a ordem do A módulo n como um menor expoente positivo, né? Um menor inteiro positivo t, tal que A elevado a t é congruente a 1 módulo n, ou equivalentemente que a classe de A elevado a t dá a classe de 1 em Z módulo n, né? É, então, essa ordem de A módulo n, ela está bem definida, porque, como a gente provou, não, pelo teorema de Euler-Fermat, qualquer inteiro primo com n, se você elevar a φ de n, vai dar sempre 1 módulo n. Então, a ordem de A módulo n é sempre no máximo φ de n, né? No caso em que a ordem módulo n de A é igual a φ de n, a gente diz que A é uma raiz primitiva módulo n. Então, vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, 2 é uma raiz primitiva módulo 5. Por quê? Bom, vamos calcular a ordem de 2 módulo 5, né? A gente olha para as potências com expoente positivo de 2, né? 2 elevado a 1 dá 2, 2 ao quadrado dá 4, 2 ao cubo dá 8, que é 3, 8 é congruente a 3 módulo 5, né? E 2 à quarta é 16. 16 é congruente a 1 módulo 5. Isso não é muito surpreendente, porque afinal 4 é φ de 5, 4 é 5 menos 1, 5 é primo, né? Então 2 à quarta tinha que dar 1 módulo 5, né? E efetivamente deu, né? 16 é 1 módulo 5. Por outro lado, as potências anteriores, 2, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, não são 1 módulo 5. Então 4 é o menor expoente positivo, né? É o menor t positivo, tal que 2at é congruente a 1 módulo 5. Ou seja, a ordem módulo 5 de 2 é 4. E 4 é igual a φ de 5. Portanto, por definição, 2 é uma raiz primitiva módulo 5. Tá? Vamos continuar. Bom, nem sempre existe uma raiz primitiva módulo n, né, dado um inteiro positivo n.
Um exemplo é n igual a 8. Não existe raiz primitiva módulo 8. Como é que a gente prova isso? Bom, se um inteiro é primo com 8, se o MDC entre A e 8 é 1, então A tem que ser ímpar, né? Porque 8 é uma potência de 2, né? De fato é equivalente. Um inteiro é primo com 8 se somente se ele é ímpar, né? Então, você pode escrever, se o A é primo com 8, você pode escrever o A como 2R mais 1, com R inteiro. E aí o A ao quadrado, ele é 4R2 mais 4R mais 1. Você pode escrever como 4R, que multiplica R mais 1, mais 1. Isso é sempre congruente a 1 módulo 8, porque o primeiro termo, 4R vezes R mais 1, é sempre múltiplo de 8. Né? De fato, basta ver que R vezes R mais 1 é sempre múltiplo de 2, né? Sempre par, porque tem o 4 multiplicando. Por que R vezes R mais 1 é sempre par? Porque se o R for par, R vezes R mais 1 é par. E se o R for ímpar, R mais 1 é par. E R vezes R mais 1 também é par. Em qualquer caso, R vezes R mais 1 é par, né? Portanto, 4R vezes R mais 1 é sempre múltiplo de 8. Ou seja, o quadrado de um número ímpar é sempre congruente a 1 módulo 8. Portanto, a ordem de qualquer inteiro que é primo com 8 é um divisor de 2. É 1 ou 2, não tem jeito. Portanto, nunca vai ser 4. E φ de 8 é 4, né? Portanto, não existe nenhuma raiz primitiva módulo 8, porque não existe nenhum inteiro que tenha a ordem 4 módulo 8. Tá? Vamos para frente. Então, o resultado fundamental mais importante sobre ordens é dado por essa proposição, que uma potência de um inteiro primo com n, não, A é um inteiro primo com n. A elevado a t é congruente a 1 módulo n, se somente se a ordem módulo n de A é um divisor de t, né? E como é que a gente prova isso? Aliás, só uma observação rápida, né? Uma congruência dessa só pode ter solução, quer dizer, uma potência positiva de A, né? Se o T for positivo, se o A elevado a T for concorrente a 1 módulo N, o A tem que ser primo com N, porque isso implica que o A é invertível módulo N, né? Quer dizer que A vezes A elevado a T menos 1 está dando 1 módulo N, né? Tá? Então o A vai ter um inverso multiplicativo módulo N, isso é equivalente ao A ser primo com N, né? Como a gente viu na aula anterior. O, Mas, por outro lado, nesse caso, então, supondo que o A é primo com N, né, uma potência de A é congruente a um módulo N, se somente se a ordem módulo N de A divide o expoente. Vamos provar isso. Primeiro, né, se a gente, por definição da ordem de A módulo N, a gente sabe que A elevado à ordem módulo N de A é congruente a um módulo N, né? Então, se você elevar essa igualdade a qualquer expoente, quer dizer, A elevado a K vezes a ordem N de A, é simplesmente A elevado à ordem N de A elevado a K. A elevado à ordem módulo n de A é 1 módulo n. Então, isso é congruente a 1 elevado a k, que é 1 módulo n, né? Então, isso prova que se o expoente t for múltiplo da ordem módulo n de A elevado a t necessariamente é 1 módulo n. Então, vamos fazer a volta, né? Por outro lado, então, se A elevado a t for congruente a 1 módulo n, a gente pode dividir o t pela ordem módulo n de A, né? Com o resto, quer dizer, fazer a divisão euclidiana de t pela ordem módulo n de A, ou seja, a gente escreve o t como q vezes a ordem módulo n de A, onde q é um número natural, mais r, onde r é o resto, e o resto ele é estritamente menor que a ordem módulo n de A, é maior ou igual a zero e menor que a ordem módulo n de A. A gente está supondo que A elevado a t é congruente a 1 módulo n, né? Então, 1 é congruente a A elevado a t, que é igual a elevado a q vezes a ordem n de A mais r. Você pode escrever como A elevado a ordem n de A elevado a q vezes A elevado a r. A elevado a ordem n de A é 1 módulo n. 1 elevado a q é 1 módulo n, quer dizer, o A elevado a q vezes a ordem n de A é 1 módulo n, vezes A elevado a r vai dar A elevado a r. Então, isso mostra para a gente que o A elevado a r é 1 módulo n. Agora, o R é um expoente natural que é menor que a ordem módulo n de A. Se o R fosse positivo, isso seria uma contradição com a definição da ordem módulo n de A. Você lembra que a ordem módulo n de A é o menor expoente positivo, tal que A elevado... Não, o menor expoente positivo t, tal que A elevado a t é 1 módulo n. Como A elevado a R é 1 módulo n e o R é menor que a ordem módulo n de A, o R tem que ser zero, não tem outro jeito, né? Então a gente conclui que o R é zero, e, portanto, né, se você olha para a igualdade, o t vai ser igual a q vezes a ordem módulo n de A, que o R é zero. Ou seja, a ordem módulo n de A divide t, né?
Então, se o AT for um módulo N, o T tem que ser múltiplo da ordem módulo N de A, ou seja, a ordem módulo N de A divide T. Isso termina a prova da proposição. Tá certo? Muito bem. Vamos para frente. Um corolário meio direto dessa proposição é que a ordem módulo N de A é sempre um divisor de φ de N, né? Porque A elevado a φ de N vai ser um módulo N, né? Se o A é primo com N, né? Portanto, a ordem módulo N de A tem que ser um divisor de φ de N, né? Para qualquer N e qualquer A que seja primo com N. Muito bem. Vamos para frente. Vou mostrar alguns exemplos, né, envolvendo ordens. O primeiro né, um exemplo, um exercício resolvido, né? Vamos provar que φ de A elevado a n menos 1 é sempre um múltiplo de n, para qualquer inteiro positivo A maior que 1, qualquer n inteiro positivo também, né? Como é que a gente prova isso? Bom, o A é primo com A elevado a n menos 1, né? Porque A elevado a n é múltiplo de A, portanto, 1 é uma combinação linear desses dois caras, né? 1 é A vezes A elevado a n menos 1 menos A elevado a n menos 1, né? Então, o MDC desses caras é 1, e, portanto, pelo teorema de Euler-Fermat, A elevado a φ de A n menos 1 vai dar 1 módulo A n menos 1, né? Por outro lado, a ordem de A módulo A n menos 1 vai ser exatamente n. Por quê? Porque a n é congruente a 1 módulo A n menos 1. De fato, a n menos 1 é o próprio a n menos 1, portanto, é múltiplo de a n menos 1. Além disso, né, se você tem um expoente menor que positivo e menor que n, né, um t estritamente entre 0 e n, a elevado a t vai ser menor que a elevado a n, né, se o a for maior que 1. Então, o at menos 1 vai ser, bom, vai ser positivo, porque o t é positivo, vai ser no mínimo a menos 1, né? Mas vai ser menor que a n menos 1. E, portanto, não tem nenhuma chance de ser múltiplo de a n menos 1. Um número positivo menor que a n menos 1 nunca vai ser múltiplo do a n menos 1. Então, o AT menos 1 não pode ser múltiplo do AN menos 1, ou seja, o AT não pode ser congruente a 1 módulo AN menos 1. Isso mostra que a menor potência de A, que é congruente a 1 módulo AN menos 1, é o A elevado a N. Então, a ordem módulo AN menos 1 de A é N. Como a ordem sempre divide φ do cara, quer dizer, o N tem, que é a ordem módulo AN menos 1 de A, tem que dividir φ de AN menos 1. Então, isso termina a prova da nossa afirmação. Vamos para frente? Vamos fazer outro exemplo? Esse pede para mostrar que não existe nenhum inteiro n maior que 1 que seja um divisor de 2 elevado a n menos 1. E a gente vai ver que esse exemplo tem alguma semelhança com esse problema que eu mencionei no início, o nosso problema 3, que é o problema 3 da IMO de 1990, né, de achar todos os inteiros positivos n, tais que 2 elevado a n mais 1 sobre n ao quadrado é inteiro. Aqui a gente tem 2an menos 1 sobre n. Ele tem alguma semelhança no enunciado, e como a gente vai ver, a ideia fundamental da solução, quer dizer, que a gente vai mencionar nesse exemplo, vai ser bastante útil também para resolver aquele problema que caiu na IMA. Mas vamos mostrar que se n for maior que 1, o n não pode dividir 2n menos 1. A gente vai fazer isso por absurdo. Vamos supor que n divida 2n menos 1, e, portanto, 2 elevado a n vai ser congruente a 1 módulo n, né? Agora, vamos tomar P, se o n é maior que 1, ele tem algum fator primo P. Vamos escolher P, o menor fator primo de n, o menor divisor primo de n. E vamos chamar de R a ordem módulo P de 2. A gente sabe que n divide 2an menos 1. Como P é um divisor de n, P também divide 2n menos 1. Quer dizer, 2an vai ser congruente a 1 módulo P. Por outro lado, o n certamente é ímpar, né? Se acontece isso. Porque 2 elevado a n menos 1 é ímpar. Eu estou supondo que n é um divisor de 2an menos 1. Um divisor de um número ímpar é necessariamente ímpar. Então, se o n divide 2n menos 1, o n tem que ser ímpar. E, portanto, qualquer fator primo dele é ímpar. Então, se o p é o menor fator primo de n, o p tem que ser ímpar, e o teorema de Euler-Fermat, porque o teorema de Fermat está dizendo que 2 elevado a p menos 1 é congruente a 1 módulo p. Então, a ordem módulo P de 2, que eu chamei de R, tem que ser um divisor de P menos 1 e tem que ser um divisor de N, porque 2an é congruente a 1 módulo P, né? Pela proposição anterior.
Então o R tem que dividir o MDC entre N e P menos um. Acontece que o P é o menor fator primo de N. Os fatores primos de P menos um são todos menores que P, porque P menos um é menor que P. Então P menos um não pode ter nenhum fator primo comum com N, né? Então o MDC entre N e P menos um é um. Portanto, como o R divide esse MDC, o R tem que ser um. Ou seja, e por outro lado, 2AR é um módulo P, porque R é a ordem módulo P de 2. Então 2 elevado a um tem que ser um módulo P. Isso quer dizer que P divide 2 menos um. 2 menos um é um, quer dizer, P divide um. Mas nenhum número primo é um divisor de um. Isso é um absurdo, uma contradição. Então isso termina a solução. Não pode existir um inteiro positivo N, tal que 2 elevado a N menos um é múltiplo de N. Tá certo? Vamos para frente? Outra proposição importante é que dá uma interpretação também importante da ordem de A módulo N. Então, se o A é primo com N, o conjunto das potências de A módulo N, né, que é um subconjunto de Z módulo N estrela, quer dizer, dos invertíveis módulo N, ele tem sempre exatamente ordem módulo N de A elementos, né? É, como é que a gente prova isso? Bom, se você tem um N, um expoente qualquer, né, um T natural, você pode dividir o T pela ordem módulo N de A, não é? E, né, e o A elevado a T módulo N vai ser igual a elevado a R módulo N, onde R é o resto da divisão de T pela ordem módulo N de A. Porque se você escrever T como Q vezes a ordem N de A mais R, né? Exatamente como na prova da proposição anterior, A elevado a T vai ser A elevado a Q vezes a ordem N de A vezes A elevado a R. Só que A elevado a um múltiplo da ordem módulo N de A é sempre um módulo N. Então isso vai dar um vezes A elevado a R, que dá A elevado a R módulo N. Então A elevado a T é igual a A elevado a R, onde R é o resto da divisão de T por ordem módulo N de A. Portanto, o R vai ser um número entre zero e ordem módulo N de A menos um, né? Por outro lado, esses elementos, né, a elevado a zero que dá um, a ao quadrado, até a elevado à ordem módulo n de a menos um, são todos diferentes módulo n, todos distintos módulo n. Por quê? Porque se dois desses caras forem iguais, se a elevado a i for igual a elevado a j módulo n, né, a gente pode, com i menor que j, digamos, a gente pode, como o a é invertível módulo n, o a elevado a i também é invertível. Então a gente pode cortar o a elevado a i, quer dizer, dividir por a elevado a i dos dois lados, você vai concluir que a elevado a j menos i é um módulo n. Por outro lado, j menos i, como i e j, não, o i é menor que j, então j menos i é positivo, mas o i e o j são menores que a ordem módulo n de a, j menos i é no máximo j, que é estritamente menor que a ordem módulo n de a. Ou seja, j menos i é positivo e menor que a ordem módulo n de A. E o A elevado a esse cara dá um módulo n. Isso é um absurdo, porque a ordem módulo n de A é o menor expoente positivo, então que A elevado a esse expoente dá um módulo n, né? Então não dá para ter dois termos iguais módulo n nessa lista. Então esses caras são todos distintos módulo n, ou seja, você tem nessa lista exatamente ordem módulo n de A. Classes distintas de congruência módulo n. E, portanto, o conjunto das potências de A módulo N, com expoente natural, vai ter exatamente ordem módulo N de A elementos, que é toda potência de A módulo N pertence a essa lista, quer dizer, como a gente observou antes, né? Muito bem. Uma consequência disso é que se A bom, o A é raiz primitiva módulo N, se o conjunto das potências de A com expoente natural vai ser exatamente igual ao conjunto de todas as classes invertíveis módulo n, vai dar todo o Z módulo n estrela. Porque o conjunto das potências de A com expoente natural, né, se você olha módulo n, o conjunto das potências com expoente natural da classe de A módulo n, né, isso é um subconjunto de Z módulo n estrela. Por outro lado, o Z módulo n estrela tem exatamente φ de n elementos. Se o A é raiz primitiva módulo n, a ordem módulo n de A é exatamente φ de n, por definição. Então, esse conjunto das potências de A, né, módulo n, vai ter φ de n elementos, vai ser um subconjunto de Z módulo n estrela, que também tem φ de n elementos, então eles têm que coincidir, não tem jeito. Dois conjuntos finitos com o mesmo número de elementos, tais que um está contido do outro, tem que ser iguais, não tem jeito, né?
Então, as potências de A módulo N vão percorrer todas as classes de congruência invertíveis módulo N. Vamos para frente. Outra proposição, e a última proposição, né, da nossa parte teórica, digamos, dessa palestra, ou seja, do nosso microcurso de ordens e redes primitivas, se vocês quiserem, é essa daí, que é uma proposição muito importante. Que se P é um número primo ímpar e A é uma raiz primitiva módulo P ao quadrado, então A é raiz primitiva módulo qualquer potência de P. A prova funciona assim. O Bom, A elevado a P menos um é um módulo P, pelo pequeno teorema de Fermat. Eu estou supondo que se o A é raiz primitiva é módulo P ao quadrado, em particular ele é primo com P ao quadrado, é primo com P, né? Então, A elevado a P menos um é um módulo P. A elevado a P menos um, por outro lado, não pode ser um módulo P ao quadrado, porque a ordem de A módulo P ao quadrado é φ de P ao quadrado. Eu estou supondo que A é a raiz primitiva módulo P ao quadrado. E φ de P ao quadrado é P vezes P menos um, quer dizer, P ao quadrado menos P, né? E P vezes P menos um é estritamente maior que P menos um. Ou seja, A elevado a P menos um é um módulo P, mas não é um módulo P ao quadrado. Ou seja, A elevado a P menos um é um mais uma constante vezes P, eu chamei de P1, de B1 essa constante, perdão, é um mais B1 vezes P, e o B1 não pode ser múltiplo de P, porque se o B1 fosse múltiplo de P, o A P menos um seria um módulo P ao quadrado, a gente viu que não é, né? Então a gente vai mostrar por indução que A elevado a uma coisa deste tipo, P elevado a K menos um vezes P menos um, quer dizer, uma potência de P vezes P menos um, vai ser um mais BK vezes P elevado a K, onde BK é um inteiro, mas que não é múltiplo de P, né? Isso vale para todo K maior ou igual a um, e para K igual a um, isso é exatamente o que a gente já viu. O A elevado a P menos um, né? Se K for um, K menos um é zero, P elevado a zero é um. Então, vai ficar o lado esquerdo é simplesmente A elevado a P menos um, como a gente viu, é um mais B1 vezes P, onde B1 é um inteiro que não é múltiplo de P, né? Então, já provar isso por indução em K, e a gente já viu que a verdade para K é igual a um, a gente pode fazer o passo de indução. Para o passo de indução, a gente eleva os dois lados à potência P, né? O a P menos um vezes P. Perdão, o A elevado a P elevado a K menos um vezes P menos um. Se você elevar isso a P, vai dar A elevado a P a K vezes P menos um, né? Então, A P a K vezes P menos um é o lado esquerdo elevado a P, tem que ser igual ao lado direito elevado a P, é um mais BK vezes PK, tudo isso elevado a P, e a gente usa o binômio de Newton. Isso é um mais P vezes BK vezes PK, mais P escolhe 2, BK ao quadrado, P a 2K, etc. E isso é. Olha, o primeiro termo é um, o segundo termo é PH menos um vezes BK. Todos os termos seguintes são múltiplos não só de PH mais um, mas são múltiplos de PH mais 2. Vão ser PH mais 2 vezes um certo inteiro. Por que que é isso? Porque, de novo, P é um primo ímpar, isso é muito importante. Essa prova não dá certo se P é igual a 2. De fato, esse resultado é falso se P é igual a 2, se vocês pensarem bem. Aliás, não existe raiz primitiva módulo 8, né? Mas existe raiz primitiva módulo 4. 3 é raiz primitiva módulo 4, mas não é módulo 8. Então, para P igual a 2, o resultado é falso. E a prova não funciona. Mas por que que funciona para P maior que 2? Porque esse número P escolhe 2 agora, ele é múltiplo de P, que ele é P vezes P menos um sobre 2, né? E o denominador 2 não é um divisor de P, né? Então, P vezes P menos um sobre 2 é múltiplo de P, se P for um primo ímpar, se for um primo maior que 2, né? Então, por exemplo, esse terceiro termo, ele é múltiplo de P a 2K mais um. E todos os outros termos são múltiplos de P a 3K. Você vai ter P a 3K, P a 4K, né? Em nome de Newton vão ter, né, potências cada vez maiores de P elevado a K. Como K é um inteiro positivo, tanto 2K mais um quanto 3K, ou 4K, etc., são todos maiores ou iguais a K mais 2, né? 2K mais um é maior ou igual a K mais 2 para K maior ou igual a 1. E 3K também é maior ou igual a K mais 2 para K maior ou igual a 1. Então, todos os termos, a partir do segundo termo para frente, né, nesse binômio de Newton, vão ser múltiplos de P elevado a K mais 2, quer dizer, vão ser P elevado a K mais um vezes um múltiplo de P. Então, você botar P a K mais um em evidência, como a gente fez, né, você vai ter BK, que é o segundo termo, né, dessa soma, é PH mais um vezes BK, mas todos os outros termos são múltiplos de PH mais 2. Então, você pode escrever
né? Se você botar o pH mais um em evidência, o que sobra é P vezes alguma coisa. Escrevi como P vezes T, onde T é algum inteiro positivo, que depende de K também, eu não quis carregar muita anotação. Então, se você chamar esse termo aí, BK mais P vezes T de BK mais um, você vai ter que A elevado a PH vezes P menos um é um mais BK mais um vezes PH mais um, onde BK mais um é inteiro, mas é um inteiro congruente a BK módulo P, né? Ele é BK mais um múltiplo de P. Portanto, ele também não é, como o BK não é múltiplo de P, o BK mais um também não é múltiplo de P. Porque ele é congruente, módulo P é um cara que não é múltiplo de P, tá? Então, isso prova a nossa afirmação por indução. Agora, a gente está em condições de concluir a prova da proposição. Por quê? Porque com esse fato na mão, a gente vai provar por indução que o A realmente é raiz primitiva módulo PH para todo K maior ou igual a 2, né? É, então, vamos supor que ele é raiz primitiva módulo PH. A gente já está supondo que ele é raiz primitiva módulo PH por hipótese de indução, né? E por outro lado, se você elevar o A à ordem de A módulo PH mais um, isso vai dar um módulo PH mais um, né? O A é primo com P, para começar. Eu estou supondo que ele é raiz primitiva módulo P ao quadrado, então ele é primo com qualquer potência de P. Não tem que se preocupar com isso. Então pode usar o teorema de Euler-Fermat. O A elevado à ordem módulo PH mais um de A dá um módulo PH mais um. Essa ordem módulo PH mais um de A, ela tem que ser um divisor de φH mais um, de φ de PH mais um. Quem é φ de PH mais um? É PH mais um menos PH, ou seja, PH que multiplica P menos um, né? Por outro lado, a ordem módulo PH de A, por hipótese de indução, é φ de PH, que é PH menos um vezes P menos um. Então a gente tem essa sequência de divisibilidades. PH menos um vezes P menos um, isso é igual a φ de PH, que é igual à ordem módulo PH de A, por hipótese de indução, de novo. A ordem módulo PH de A é sempre um divisor da ordem módulo PH mais um de A, não é? Porque se uma potência de A for um módulo PH mais um, em particular, ela é um módulo PH. E se uma potência de A é um módulo pH, o expoente tem que ser múltiplo da ordem módulo pH de A, né? Então, a ordem módulo pH de A tem que ser um divisor da ordem módulo pH mais um de A. E a ordem módulo pH mais um de A, como a gente viu, é divisor de φ de pH mais um, que é pH vezes P menos um. Então, esse número que a gente gostaria de calcular, que é a ordem módulo pH mais um de A, ele é um divisor de pH vezes P menos um e é um múltiplo de pH menos um vezes P menos um. E o pH vezes P menos um é simplesmente o pH menos um vezes P menos um multiplicado por P. E P é um primo. Então, se eu olhar para ordem módulo pH mais um de A, dividir pelo lado esquerdo, que é pH menos um vezes P menos um, isso vai ser um inteiro positivo, né, porque você tem essa divisibilidade, mas vai ser um inteiro positivo, então inteiro maior ou igual a 1, e vai ser um divisor de P, porque a ordem módulo pH mais um de A divide P vezes pH menos um vezes P menos um, né? Então, a ordem pH, módulo pH mais um de A dividido por pH menos um vezes P menos um é um divisor de P, e P é primo. Um divisor positivo de P, um inteiro positivo que é um divisor de P, ou é 1 ou é P. Então, a ordem módulo pH mais um de A só pode ser ou pH menos um vezes P menos um, ou pH vezes P menos um, né? É, Por outro lado, não é possível que a ordem módulo pH mais um de A seja pH menos um vezes P menos um, que é φ de pH, porque se você elevar a esse número, A elevado a pH menos um vezes P menos um, pelo fato anterior, pelo que a gente provou por indução né, no slide anterior, isso vai ser um mais BK vezes pH, onde P não é múltiplo de BK. Quer dizer, isso é uma coisa que é um módulo pH, mas não é um módulo pH mais um. Como isso não é um módulo pH mais um, então a ordem módulo pH mais um de A não pode ser esse expoente, pH menos um vezes P menos um, porque A elevado à ordem módulo pH mais um de A certamente vai ser um módulo pH mais um. Então a ordem não pode ser pH menos um vezes P menos um e, portanto, tem que ser pH vezes P menos um. E pH vezes P menos um é exatamente φ de pH mais um, né? Então a ordem módulo pH mais um de A é φ de pH mais um. E, por definição, isso quer dizer que A é raiz primitiva módulo pH mais um. Tá? Então, isso termina a prova dessa proposição e termina a nossa parte teórica. A seguir, nós vamos ver como usar esses resultados que a gente acabou de provar para resolver
os problemas que a gente enunciou no início da aula, né? Vamos lá. Bom, mas antes de ver as soluções dos problemas, vamos ver uma consequência direta dessa proposição que a gente acabou de provar, né? Um exemplo que vai ser útil para a gente depois nos problemas, que é o fato de que 2 é raiz primitiva módulo qualquer potência de 5, né? A gente já tinha visto que 2 é raiz primitiva módulo 5, quer dizer que a ordem de 2 módulo 5 é 4, que é φ de 5. Por outro lado, 2 à quarta, né? É 2 elevado a φ de 5, dá 16, que é 1 módulo 5, naturalmente, mas não é 1 módulo 25, né? 16 menos 1 é 15, que é múltiplo de 5, mas não é múltiplo de 25. É, isso implica que 2 é raiz primitiva módulo 25, do mesmo jeito que a gente argumentou na prova que a gente acabou de fazer. Porque a ordem módulo 25 de 2 tem que ser múltiplo da ordem módulo 5 de 2, né? E a ordem módulo 5 de 2 é 4. Por outro lado, a ordem módulo 25 de 2 tem que ser um divisor de φ de 25, que é 20. E 20 é 4 vezes 5, né? Então não tem jeito. A ordem módulo 25 de 2, né? Ou é 4 ou é 20. E 4 não pode ser, porque 2 à quarta não é 1 módulo 25. Então tem que ser 20, quer dizer, a ordem módulo 25 de 2 é 20, que é φ de 25, e portanto 2 é raiz primitiva módulo 25. E 25 é 5 ao quadrado. Então a proposição que a gente acabou de provar implica diretamente que 2 é raiz primitiva módulo qualquer potência de 5. Tá? Bom, então sem mais delongas, vamos para as soluções dos problemas propostos. O primeiro problema pede para provar que existem infinitos primos da forma 4K mais 1, ou seja, infinitos primos congruentes a 1 módulo 4, né? E a gente pode resolver esse problema por contradição, por absurdo, né? A gente supõe que não, que tenha só um número finito de primos da forma 4K mais 1. Nesse caso, a gente pode listar todos esses primos, né? Digamos P1, P2, PR, e multiplicar eles todos. A gente multiplica eles todos e ainda multiplica por 2, a gente vai obter um número m, que é múltiplo de todos os primos que são congruentes a 1 módulo 4 e também, além disso, é par, né? Muito bem. E a gente pode também construir esse número nzão. Nzão é m ao quadrado mais 1. Vamos ver o que a gente vai fazer com eles. Bom, o m é par, como eu observei, portanto o nzão é ímpar, né? Nzão é m ao quadrado mais 1. Pega Q um fator primo qualquer de nzão. Q tem que ser um primo ímpar, porque nzão é ímpar, né? E nzão é m ao quadrado mais 1. Então m ao quadrado mais 1 é múltiplo de Q, né? Porque Q é um fator primo de nzão. Ou seja, m ao quadrado é congruente a menos 1 módulo Q. E menos 1 não é congruente a 1 módulo Q, porque Q é primo ímpar. Isso só seria verdade se Q fosse 2. Então, você tem que m à quarta, né? Como m ao quadrado é menos 1 módulo Q, m à quarta é menos 1 ao quadrado, que é 1 módulo Q. Isso quer dizer que a ordem módulo Q de m é um divisor de 4. Mas não é um divisor de 2, porque m ao quadrado não dá 1 módulo Q. Então não tem jeito, a ordem módulo Q de m tem que ser 4. Não inteiro positivo que é divisor de 4, mas não é divisor de 2, só pode ser o próprio 4, né? Mas se a ordem módulo Q de m é 4, bom, a ordem módulo Q de m sempre divide φ de Q, que nesse caso é Q menos 1, porque Q é primo. Então Q menos 1 é múltiplo de 4, ou seja, Q é congruente a 1 módulo 4, né? Acontece que, bom, e Q é primo, quer dizer, Q é um primo congruente a 1 módulo 4. Acontece que eu tinha suposto no início que todos os primos congruentes a 1 módulo 4 eram os PJ, P1, P2 até PR. Então Q tem que ser igual a algum PJ, para algum J menor ou igual a R. E, portanto, Q divide Mzinho. Mzinho é múltiplo de todos os PJ, né? Mas se Q divide Mzinho, bom, isso vai dar um absurdo, porque o Nzão, né, é Mzinho ao quadrado mais 1. Se o mzinho é múltiplo de Q, mzinho ao quadrado também é múltiplo de Q, então mzinho ao quadrado mais 1 é 1 módulo Q. Absurdo, porque o nzão não pode ser 1 módulo Q, porque o nzão é múltiplo de Q, o nzão é 0 módulo Q. Ou, em outras palavras, o MDC entre m e m ao quadrado mais 1 é 1, porque m ao quadrado mais 1 é congruente a 1 módulo m. E Q dividiria ao mesmo tempo o M e o Nzão. Não dá, né? Porque o MDC deles é 1, então o Q tinha que dividir 1 e não pode porque Q é primo, né? Então essa contradição termina a solução. A gente provou que de fato tem que ter infinitos primos congruentes a 1 módulo 4. Tá? Vamos para frente. Problema 2 pede para provar que existe algum natural n, quer dizer, alguma potência de 2,
né? O natural n, tal que os 2025 últimos dígitos de 2 elevado a n pertencem a 1, 2, quer dizer, são 1 ou 2. Isso quer dizer né, que tem uma potência então, tem uma potência de 2 grande, né? Que os 2025 últimos dígitos são só 1 ou 2. Como é que a gente faz um negócio desse? Bom, primeiro a gente tem que provar que existe um número de 2025 dígitos, nós vamos provar para todo K, naturalmente, para todo inteiro positivo K. A gente vai provar que existe um número de K dígitos, todos uns ou dois, né? Que é divisível por 2 elevado a K. Por exemplo, para K igual a 1, você tem o 2, né? 2 é um número de um dígito que é dividido por 2, divisível por 2. Para K igual a 2 tem o 12. 12 é um número de dois dígitos, um e 2, né? Que é divisível por 4, que é 2 ao quadrado. Em geral, se você tem um MK, quer dizer, um número com K dígitos, todos uns ou dois, que é divisível por 2 elevado a K, a gente vai tentar construir o MK mais um também dessa forma. E a ideia é que o MK você pode escrever como 2 elevado a K vezes RK, para algum RK interpositivo, né? E aí a gente tem dois casos. Se o RK for par, isso quer dizer que o MK, na verdade, já é múltiplo de 2 elevado a K mais um. E aí a gente vai somar outro múltiplo de 2AK mais um, que é 2 vezes 10AK, né? 10AK é múltiplo de 2AK, 2 vezes 10AK é múltiplo de 2AK mais um. Então 2 vezes 10AK mais MK é 2AK mais um que multiplica 5 elevado a K mais a metade do RK, eu estou supondo que RK é par. Então isso vai ser 2AK mais um vezes um inteiro, quer dizer, o MK mais um vai ser múltiplo de 2AK mais um. E ele só vai usar os dígitos 1 e 2, porque o que a gente fez foi colocar um 2 à esquerda do número MK. MK é um número de K dígitos, todos uns ou dois, a gente botou um 2 à esquerda dele, né? Né? Muito bem. Por outro lado, se o RK for ímpar, aí a gente bota um 1 à esquerda do número. Porque o nosso MK mais um nesse caso fica 10 elevado a K mais MK. Se você botar 2 elevado a K em evidência, vai ficar 5 elevado a K mais RK, né? E o RK eu estou supondo que é ímpar, né? 5 elevado a K mais RK é a soma de dois números ímpares, portanto dá par. Então eu posso dividir por 2 que ainda fica inteiro. Então o MK mais um de fato é 2 elevado a K mais um vezes 5AK mais RK sobre 2, ou 5AK mais RK sobre 2. É inteiro, porque 5AK é ímpar e RK também é ímpar nesse caso. Então dá certo nos dois casos, né? A gente sempre pode continuar o número botando um dígito à esquerda, que é um ou dois, de acordo com a paridade do RK, de maneira a continuar tendo um número com K mais um dígitos, todos uns ou dois, que é divisível por 2 a K mais um. Então isso termina a prova por indução dessa afirmação. E agora, então, fazendo K igual a 2025, a gente tem um número, que é M 2025, que tem 2025 dígitos, todos uns ou dois, e que é divisível por 2 elevado a 2025. Né? É, bom, esse número, por outro lado, é primo com 5, né? Porque M 2025 termina com 2, quer dizer, ele é congruente a 2 módulo 10, particular é congruente a 2 módulo 5, quer dizer, ele não é múltiplo de 5. Então, M 2025 não é múltiplo de 5, R 2025 é um divisor dele, também não é múltiplo de 5, né? Então, 5 não divide R 2025. E R 2025, então, é um inteiro positivo, primo com 5. E como 2 que a gente acabou de ver que 2 é raiz primitiva módulo qualquer potência de 5, em particular 2 é raiz primitiva módulo 2025. Então você tem uma classe de congruência prima com 2025, que é o caso da classe do R 2025, vai existir uma potência de 2 que é congruente a essa classe, módulo 5 a 2025. A gente viu que se um cara é raiz primitiva módulo N, as potências dele módulo N percorrem todas as classes invertíveis módulo N. E a classe do R 2025, módulo 2025, é invertível módulo perdão, R 2025, módulo 5 elevado a 2025 é invertível módulo 5 elevado a 2025, né? Então, existe essa potência de 2 que é o expoente positivo natural, tal, que é congruente a R 2025 módulo 5 a 2025, que quer dizer que existe um B natural, né? Tal que 2 elevado a K é B vezes 5 elevado a 2025 mais R 2025, né? Se o B fosse negativo, seria negativo. Não pode, né? Porque o R 2025 é menor que 5 a 2025. É, né? Porque o M 2025 é menor que 10 elevado a 2025. Então, o R 2025 é certamente menor que 10, que 5 elevado a 2025. Então, o B é natural. E se a gente multiplicar essa igualdade toda por 5 elevado a K, você vai... Perdão, por 5 elevado a K não, por
por 2 elevado a 2025, né? Porque tem o 5 elevado a 2025, para ele virar 10 elevado a 2025, você multiplica por 2 a 2025. E a gente multiplica tudo, então, por 2 elevado a 2025, você vai ter que 2 elevado a k mais 2025 é b vezes 10 a 2025, mais 2 elevado a 2025 vezes r de 2025. Só que 2 elevado a 2025 vezes r de 2025 é o m 2025. Então, essa potência de 2, que é 2 elevado a k mais 2025, ele é b vezes 10 a 2025 mais m 2025. B vezes 10 a 2025 termina com 2025 zeros, né? E aí você soma M 2025, que é um número com 2025 dígitos, todos eles uns ou dois. Os 2025 últimos dígitos vão ser exatamente esses 2025 dígitos do M 2025, que são todos um ou dois, por hipótese. Isso termina a solução do problema. Provamos que essa potência de 2, 2ak mais 2025, ela é tal que as 2025 últimas casas decimais dela pertencem ao conjunto 1, 2, que são só 1 ou 2. Tá? Muito bem. Então fizemos o problema 2. Vamos para o problema 3? Problema 3 caiu numa IMO que eu fiz, numa Olimpíada Internacional de Matemática de 1990. Ele pede para determinar todos os inteiros positivos n, tais que 2 elevado a n mais 1 dividido por n ao quadrado é inteiro. A gente vê facilmente que n igual a 1 e n igual a 3 são soluções, né? Porque 2 mais 1 sobre 1 é 3, e 2 ao cubo mais 1 sobre 3 ao quadrado é 9 dividido por 9 dá 1, esses números são inteiros, né? A gente vai ver que essas são as únicas soluções, quer dizer que só para n igual a 1 e para n igual a 3 esse número é inteiro, para todos os outros essa fração vai dar um número racional que não é inteiro, né? Primeira observação é que se 2 elevado a n mais 1 sobre n ao quadrado é inteiro, certamente o n é ímpar, né? Porque o numerador 2 elevado a n mais 1 é certamente ímpar. Então, se n ao quadrado divide um número ímpar, o n tem que ser ímpar, né? Muito bem. Então, se 2 a n mais 1 sobre n ao quadrado é inteiro, como a gente viu, o n é ímpar, e a gente vai supor por absurdo que existe algum número ímpar maior que 3, que 1 e 3 a gente viu que funciona. Vamos supor que existe algum n maior que 3 ímpar, tal que 2 a n mais 1 sobre n ao quadrado seja inteiro. Então a gente começa com o mesmo truque que a gente fez no exemplo que a gente discutiu anteriormente, que é considerar o menor fator primo de n, que vai ser um primo ímpar nesse caso, né? Chamar de P, esse menor fator primo de n. P obviamente divide n, portanto divide n ao quadrado, e portanto divide 2 elevado a n mais 1, quer dizer, 2a_n é congruente a menos 1 módulo p. Se você eleva ao quadrado, você vai ter que 2 elevado a 2n é congruente a menos 1 ao quadrado, que é congruente a 1 módulo p. Por outro lado, como p é um primo ímpar, né? Porque o teorema de Euler-Fermat diz que 2ap menos 1 é congruente a 1 módulo p. E, portanto, a ordem módulo p de 2 divide ao mesmo tempo 2n e p menos 1. Como P é o menor fator primo de n, o P não tem nenhum fator comum com n, né? Perdão, o P é um fator primo de n, desculpa. P não tem nenhum fator comum perdão. O P menos 1 não pode ter nenhum fator comum com n, né? Os fatores primos de P menos 1 são todos menores que P, né? Porque P menos 1 é menor que P. E P é o menor fator primo de n. Então, P menos 1 é primo com n. Quer dizer, o MDC entre n e P menos 1 é 1. Portanto, a ordem módulo P de 2 que tem que dividir ao mesmo tempo 2np menos 1, quer dizer, tem que dividir o MDC entre 2np menos 1, ela tem que ser igual a 2. Quer dizer, perdão, ela tem que dividir 2, né? Porque o MDC entre 2np menos 1 é 2. Porque o MDC entre np menos 1 é 1. P menos 1 tem nenhum fator primo com n. Tem fator primo com 2, porque P é o primo ímpar. P menos 1 é múltiplo de 2. Então o MDC desses caras é 2. Portanto, a ordem módulo P de 2 divide 2, o que quer dizer que 2 ao quadrado é 1 módulo P. Mas isso quer dizer que P divide 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado menos 1 é 4, menos 1 é 3. Então, P divide 3, P é um primo ímpar, P tem que ser igual a 3. Então, provamos que o menor fator primo de n é 3. Vamos agora tentar determinar a maior potência de 3 que divide n. Digamos que seja 3 a alfa. Supondo que 3 elevado a alfa divide n e 3 a alfa mais 1 não divide, né? Então, 3 elevado a 2 alfa divide n ao quadrado. E n ao quadrado divide 2n mais 1 por hipótese, né? 2n mais 1 sobre n ao quadrado é inteiro. Então, 2 elevado a n é menos 1 módulo 3 a 2 alfa. E se você elevar ao quadrado, você vai ver que 2 a 2n é congruente a menos 1 ao quadrado, que é 1 módulo 3 a 2 alfa.
Por outro lado, 2 é raiz primitiva módulo qualquer potência de 3, pela mesma razão que 2 é raiz primitiva módulo qualquer potência de 5. Para começar, a ordem de 2 módulo 3 é 2, que é φ de 3. 2 ao quadrado é 1 módulo 3, mas 2 não é 1 módulo 3, né? Então a ordem de 2 módulo 3 é 2. E mais 2 também é raiz primitiva módulo 9, porque 2 ao quadrado é 4, que é 1 módulo 3, mas não é 1 módulo 9, né? 4 menos 1 é 3, que não é múltiplo de 9. Então 2 é raiz primitiva módulo 9, porque a ordem módulo 9 de 2 tem que ser múltiplo da ordem módulo 3 de 2, que é 2, e tem que ser um divisor de φ de 9, que é 6. E 6 é 2 vezes 3. Então a ordem de 2 módulo 9 ou é 2 ou é 6, mas 2 não pode ser, porque 2 ao quadrado não é 1 módulo 9. Então tem que ser 6, quer dizer, a ordem de 2 módulo 9 é 6, que é φ de 9. Então 2 é raiz primitiva módulo 9. Pela proposição que a gente provou, 2 tem que ser raiz primitiva módulo qualquer potência de 3. Então, em particular, 2 é raiz primitiva módulo 3 a 2 alfa. Ou seja, a ordem módulo 3 a 2 alfa de 2 tem que ser φ de 3 a 2 alfa, né? Que é 2 vezes 3 a 2 alfa menos 1. Quer dizer, 3 a 2 alfa menos 3 a 2 alfa menos 1. Isso dá 2 vezes 3 a 2 alfa menos 1. É, como 2 a 2n é 1 módulo 3 a 2 alfa, é, segue daí que 2 vezes 3 a 2 alfa menos 1 tem que dividir 2n, né? Porque né, qualquer potência de 2 que dê 1 módulo 3 a 2 alfa, o expoente tem que ser múltiplo da ordem, e a ordem, como a gente viu, é 2 vezes 3 a 2 alfa menos 1. Quer dizer, 3 a 2 alfa menos 1 divide n. Mas a maior potência de 3 que divide n, por hipótese, é 3 a alfa. Então 2 alfa menos 1 tem que ser menor ou igual a alfa. O que quer dizer que alfa é menor ou igual a 1, portanto alfa é 1, né? A gente sabe, o número tem que ser múltiplo de 3, quer dizer, o expoente é no mínimo, o alfa é no mínimo 1, né? Então o alfa tem que ser igual a 1. Então a gente provou que o menor fator primo de n é 3 e a maior potência de 3 que divide n é 3 elevado a 1. Quer dizer, n é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 9. Vamos agora olhar, então, vamos supor, eu estou supondo que n não é 3, né? Que n é maior que 3. Então ele tem que ter algum outro fator primo além do 3. Porque a maior potência de 3 que divide n é 3. Se não tiver outro fator primo, n é 3 e é uma solução que a gente já conhece. Então, se n é maior que 3, n tem que ter um segundo menor fator primo. O segundo menor fator primo a gente chama de Q, né? Q maior que 3. De novo, Q divide n ao quadrado, que divide 2 a n mais 1. Portanto, 2 elevado a n é menos 1 módulo Q. 2 elevado a 2n é menos 1 ao quadrado, que é 1 módulo Q. Por outro lado, Q é um primo ímpar, então 2aq menos 1 é congruente a 1 módulo Q. De novo, isso implica que 2 elevado ao MDC entre 2n e Q menos 1 vai dar 1 módulo Q. Agora, o MDC de Q menos 1 com N, né, só pode ser 3, porque o único fator primo menor que Q, que divide N, é 3. Então, Q menos 1, todos os fatores primos são menores que Q. O único fator comum que pode ter com N é o 3. Bom, 2N, quer dizer, 2 divide Q menos 1. Então, o MDC entre 2N e Q menos 1 tem que ser um divisor de 6, né? Porque o MDC entre N e Q menos 1 é um divisor de 3, né? Quer dizer que a ordem módulo Q de 2 divide 6 e, portanto, 2 a sexta é congruente a 1 módulo Q. 2 a sexta é 64. Então, o Q divide 64 menos 1, que é 63. E 63 é 9 vezes 7, é 3 ao quadrado vezes 7. E Q é um primo maior que 3. Então, não tem jeito, o Q tem que ser 7. Então, o segundo, o segundo menor fator primo de N tem que ser 7. Mas agora, quer dizer, parece que a solução vai ser ainda bastante longa, mas não, a gente está muito perto de acabar, porque isso vai ser um absurdo. Porque nesse caso a gente teria que 2 elevado a n, né, como Q divide 2 a n mais 1, 2 a n é menos 1 módulo Q, portanto 2 a n é menos 1 módulo 7. Só que n é múltiplo de 3. E 2 ao cubo é 8, que é 1 módulo 7. Então 2 a n você pode escrever como 2 ao cubo elevado a n sobre 3, o n sobre 3 é inteiro, é natural, né? É 8 elevado a n sobre 3, portanto é congruente a 1 elevado a n sobre 3, que é 1 módulo 7. Então você não pode ter ao mesmo tempo que 2 a n é menos 1 módulo 7 e 2 a n é 1 módulo 7, isso é uma contradição. Isso conclui a solução do problema. Não tem jeito, não tem nenhuma outra solução além de n igual a 1 e n igual a 3, né? Muito bem. Bom, podemos ir para o último problema, que é esse problema 6 da IMO de 2003, que é provar que para todo primo P existe um primo Q, tal que P não é uma potência pésima módulo Q, ou seja, tal que n elevado a P menos P não é divisível por Q, qualquer que seja o inteiro positivo n, né? E aí a gente
considera, o truque é considerar esse número aqui, p elevado a p menos um dividido por p menos um. Isso é a soma de uma PG, isso é um mais p ao quadrado até p elevado a p menos um, né? PG que está escrito aí. É, isso módulo p ao quadrado, isso é congruente a p mais um, né? Tem um mais p e todos os outros termos, p ao quadrado, p ao cubo, etc., são múltiplos de p ao quadrado. Então esse número é congruente a p mais um módulo p ao quadrado. É, por outro lado, né, então, esse número em particular, quer dizer, ele é p mais um módulo p ao quadrado, em particular ele é um módulo p, ele não é múltiplo de p, né? E a gente pega um fator primo q dele, que não seja um módulo p ao quadrado. Tem que existir, porque se todos os fatores primos fossem um módulo p ao quadrado, o produto desses fatores primos com expoentes, se tiver, vai dar sempre um módulo p ao quadrado. Só que o resultado não é um módulo p ao quadrado, é p mais um módulo p ao quadrado. Então tem que ter algum fator primo de n, que a gente chamou de q, que não é um módulo p ao quadrado. Por outro lado, q divide n, que divide p elevado a p menos um. Então, p elevado a p é congruente a um módulo q. O P não pode ser um módulo Q, porque se o P fosse um módulo Q, essa soma, um mais P ao quadrado até P elevado a P menos um, todos os termos seriam um módulo Q. E como a gente tem P termos nessa soma, o resultado seria P módulo Q, né? Agora, se o N é P módulo Q, isso dá um absurdo, porque o N é múltiplo de Q, né? Q é um fator primo de N. E P não é zero módulo Q, porque Q não pode dividir P. Se Q dividisse P, Q teria que ser igual a P. P e Q são primos, né? Se um primo divide outro, eles têm que ser iguais. E P, certamente, né, o Q não pode ser igual a P, porque o Q é um fator primo de N, e N não é múltiplo de P, o N é congruente a um módulo P, né? Muito bem. Então, a ordem módulo Q de P tem que ser P, porque P elevado a P é um módulo Q, e P elevado a um não é um módulo Q, quer dizer, a ordem tem que ser um divisor de P. P só tem dois divisores positivos, são 1 e P, porque P é primo, né? Então, isso implica aqui que a ordem módulo, né? A ordem módulo Q de P é P, né? Por outro lado, e vocês observem, são uma consequência que a gente não vai nem usar diretamente, mas isso implica, né, que como a ordem módulo Q de P é um divisor de Q menos um, né? E essa ordem é P, P divide Q menos um, ou seja, Q é congruente a um módulo P. Então, essa ideia, essa solução em particular, mostra que existem primos, dado um primo P, sempre existe um primo congruente a um módulo P, né, que é esse Q que a gente construiu, tem sempre essa propriedade. Mas vamos continuar. Bom, se n elevado. Vou voltar para o que o enunciado pede. O enunciado pede para provar que n elevado a p menos p não é divisível por q para nenhum inteiro positivo n. Vamos provar que isso é verdade para esse q que a gente construiu. Suponha que n elevado a p menos p fosse divisível por q, para algum inteiro positivo n. Então n elevado a p é congruente a p, que não é um módulo q, né? Como a gente viu, né? P não é um módulo q. Se você elevar tudo isso a p, você vai ter que n elevado a p ao quadrado, que é n elevado a p, né? É congruente a P elevado a P, e P elevado a P é um módulo Q, como a gente viu, né? Então, a ordem de N módulo Q tem que ser P ao quadrado, que a ordem de N módulo Q divide P ao quadrado, porque N a P ao quadrado deu um módulo Q, mas não divide P, porque N a P é P, né? É congruente a P módulo Q, e P não é congruente a um módulo Q. Então, N a P não é um módulo Q, mas N a P ao quadrado é, então a ordem tem que ser P ao quadrado, que é um divisor de P ao quadrado, que não é um divisor de P, né? Mas então, P ao quadrado, que é a ordem módulo Q de n, bom, tem que ser um divisor de Q menos um, né? Que é φ de Q. Então, Q é congruente a um módulo P ao quadrado. Mas isso é um absurdo, porque a gente escolheu o primo Q de maneira que ele não fosse congruente a um módulo P ao quadrado. Isso dá um absurdo e conclui a solução. Terminamos a solução, então, desse problema. Bacana. E com isso, a gente termina a nossa aula. Muito obrigado. Foi um prazer ter participado de mais esse Prolímpico, né? Obrigado.